Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Marcelo Glazer. Sejam bem-vindos todos e todas. E hoje, escolha dos membros, o tema do vídeo é um tema realmente muito instigante, a questão do infinito. O que é o infinito? Será que o infinito existe? Essa é uma pergunta incrivelmente importante que tem um monte de desdobramentos meio inusitados, assim, que às vezes você fala, puxa, mas isso daí tem a ver com o infinito? É uma coisa realmente fascinante, né? Então a pergunta é, a gente usa esse termo, o infinito, a minha paixão por você é infinita, o universo é infinito, existem infinitos números. Então a pergunta é, será que existem infinitos números? Será que o universo é infinito? Será que a minha paixão por você é infinita? Todas essas questões que a gente usa o infinito parecem que estão fazendo do infinito uma coisa real. Então a questão que eu tenho é, será que o infinito é uma coisa real? Ou será que ele é uma ideia, algo que existe na cabeça da gente? Bom, obviamente, né? A gente sabe que a ideia de infinito deve ter começado contando. Você fala, olha lá, 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3 carneirinhos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se existirem 1 bilhão de carneirinhos, 1 trilhão? E se existirem infinitos, o que significaria isso? Significa que você estaria contando, 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 contando e nunca terminaria de contar. Então, o infinito é uma coisa que não é alcançável. Obviamente, ninguém vai ficar aqui para passar a vida inteira contando. Se você parar para pensar que você passa talvez 1 segundo contando, é 1, 2, 3, 4. Quantos segundos de vida você tem? Então, obviamente, você nunca vai chegar a contar mais do que alguns bilhões de segundos. Isso se passar muitas décadas contando, né? Então, obviamente, a ideia de infinito é muito mais poderosa do que a possibilidade da existência desse infinito, né? Mas vamos pensar em vários canais diferentes, em várias possibilidades diferentes em que a gente pode pensar sobre a natureza do infinito. Começando, obviamente, com a natureza da religião e Deus como sendo uma, vamos dizer assim, uma manifestação do infinito. A gente fala, o Deus é infinito, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, obviamente, quando a gente está falando de Deus, a gente está falando, e estou falando aqui dos Deus, principalmente o Deus da Bíblia, né, o Deus do Antigo e do Novo Testamento, esse Deus aí pode ter atributos infinitos, mas a gente sabe que esse Deus não é uma entidade natural, é uma entidade sobrenatural. O que significa ser sobrenatural? Significa estar acima das leis da natureza. Obviamente, quando a gente cria uma entidade que está acima das leis da natureza, essa entidade pode ser qualquer coisa. E ela pode ter atributos que são exatamente não reais, né? Ou seja, não existentes no mundo real. Então vários teólogos se questionaram sobre a natureza infinita de Deus, né? Então, por exemplo, existia um teólogo alemão durante a Renascença chamado Nicolau de Cusa, que dizia que Deus é como uma circunferência cujo centro está em todos os lugares. Então é um círculo cujo centro está em todos os lugares, ou seja, ele está em todas as partes e não está em lugar nenhum, né? Então essa ideia da onipresença divina. A eternidade do paraíso. A eternidade é você usar o conceito de infinito no tempo. É a ideia de você ter um tempo que não passa, que basicamente existe para sempre, né? Então o para sempre significa um infinito temporal. O nunca significa um zero temporal, né? Nunca vai acontecer um zero temporal. O para sempre significaria um infinito temporal. Então a eternidade, né, no paraíso seria você chegar nesse ponto em que o tempo deixa de ser importante. Então você pode ficar lá durante o que para nós, do nosso ponto de vista humano, seria um tempo infinito. Mas essas são especulações teológicas, né, que não são necessariamente reais. Quando a gente começa a falar de realidade do infinito, a gente tem que começar pela matemática. E na matemática, o conceito, a ideia de infinito é extremamente importante. Então, por exemplo, você fala o conjunto dos números inteiros
tem um cardinal infinito. O que quer dizer isso? Significa um cardinal infinito, mas contável. Ou seja, você começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você imagina que você pode continuar contando para sempre e que você nunca vai chegar ao fim. Esse é um infinito contável. Você consegue contar esses números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. em princípio até o infinito. Só que o infinito é onde você não termina nunca, né, de contar, porque você não chega nunca no infinito. Porque se você chegar no 1 trilhão 999 bilhões 999 milhões 999 mil 999, quando você adiciona mais um, você chega nos 2 trilhões. E assim por diante, você sempre pode adicionar mais um. Então, infinito é aquela coisa que você não consegue pegar, entendeu? É um conceito escorregadio. Você pensa nele, você imagina ele, mas você não consegue abraçar, segurar ele na mão, né? O infinito é assim, você não segura ele, você não consegue segurar ele só na mente. Só a mente humana consegue entender e conceber a ideia do infinito. Por exemplo, para vocês verem como isso é muito estranho, a matemática não tem só esses números inteiros, né? 1, 2, 3, 4. Ela também tem os números reais. O número real é um número que não é necessariamente contável e que também não é um número racional. O que é um número racional? Um número expresso em termos de frações, tipo 2/3, 1/4, 5/7. Os números reais não são. Por exemplo, o que é um número real? Π, o número π que aparece na matemática, né? Quando você fala da circunferência do círculo, você fala, é 2π vezes o raio do círculo. E o que é esse número π? Esse número π aparece, no caso do círculo, aparece uma porção de outras situações da matemática, mas é um número que não tem fim. 3,14, 15, etc. E vai. Cada dígito, né, do 1, 4, 3,1, 4, 1, 5, etc. Cada dígito vai ficando menos importante por um fator de 10. Né? Então, por exemplo, quando você fala, a minha altura é 1,78 m, não, 178 centímetros, não, 1,78 m. Aí você fala, a minha altura é 1,7806. Então esse 0 e esse 6 aí já são menos importantes do que o 7 e o 8 por um fator de 10. Então o 7, o 8, o 0 seria 1 milésimo de correção, o 6 seria 1/10 de milésimo de correção da sua altura. Então cada vez que você vai aumentando um dígito, você vai perdendo um fator de 10 na importância, na precisão desse número. Por isso que a gente arredonda quando a gente faz uma medida, né? Você nunca fala a sua altura é 1,780756777 centímetros, né? Você arredonda a 1,78. Por quê? Porque as correções desses outros números, que em princípio vão para o infinito também, não são importantes na prática, mas na cabeça, no mundo das ideias, essas correções são importantes. Então o número π, voltando aos números reais, é um número que é infinitamente longo, como também é o número, vamos dizer, se você dividir 1 dividido por 3, o que dá 1 dividido por 3? 0,333333333. Então você tem essa sucessão infinita, nunca chega, nunca termina. Ou se você tira a raiz quadrada de 2, ou a raiz quadrada de 3, ou a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7, todas essas raízes quadradas também são números reais, são números infinitos que não podem ser aproximados, não podem ser expressos em termos de uma fração, tipo 2/5. Né? Mas o incrível disso é o seguinte, a consequência da existência dos números reais é que se você pega, ok, quantos números existem entre 0 e 1? Você fala, peraí, tem entre 0 e 1, se você dividir no meio, tem 0,5. Então vamos dividir em 4, aí você tem 0,25, 0,5, 0,75 e 1. Então você dividiu em 4 segmentos. Agora vamos dividir em 5, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Mas aí você pode, cada um desses intervalos, você pode dividir em pedaços menores, 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 até, em princípio, você chegar num pedacinho que é tão pequenininho que o tamanho dele é 0. Só que esse tamanho nunca chega, porque você está criando
um número infinitamente pequeno, 0,0000001, 0,000000001. Então, você nunca chega no infinitamente pequeno, nem no infinitamente grande, mas você pode imaginar matematicamente que esses números existem, mas só na imaginação. Na prática, a gente nunca consegue chegar neles. A mesma ideia, por exemplo, quando você fala na questão, por exemplo, em matemática, existe o chamado cálculo, que é a matemática da transformação, das mudanças. E para você falar a derivada de alguma coisa, a taxa de crescimento de alguma curva, né, uma curva que está mudando, tem uma derivada, para você calcular essa derivada, você divide 2 pontos da curva, esse ponto menos esse ponto, divididos por um pedacinho que vai ficando cada vez menor. Até você chegar num ponto. Mas o ponto, pensa nisso, gente, o que é um ponto em matemática? O ponto é uma coisa muito louca, porque o ponto é um lugar, é uma locação que não tem nenhum volume. E como que uma coisa que não tem volume pode existir? Não pode. Só pode existir na nossa imaginação. Então você fala, o ponto na reta, você tem uma reta lá, você fala, vai lá no ponto 3,57, aí você vai lá. Esse ponto não tem um tamanho, ele não tem um volume, ele é uma ideia. Então o ponto é, vamos dizer assim, uma entidade que tem dimensão 0. Uma linha tem dimensão 1, um plano tem dimensão 2, um ponto tem dimensão 0, ou seja, ele existe conceitualmente e não literalmente. Então o infinito é uma ideia incrivelmente importante na matemática, mas isso não significa que o infinito exista, ok? Porque a matemática é uma abstração da natureza. E quando você vai para a natureza, você fala, ok, e na natureza dá para a gente conceber o infinito? Você fala, bom, a gente olha para os grãos de areia numa praia. Cara, tem grão pra caramba numa praia, né? Você fala, tem tanto grão de areia na praia quanto estrelas na Via Láctea? Mais ou menos, um pouco menos. Mas o ponto então é que você conseguiria, em princípio, contar quantos grãos de areia existem na praia de Copacabana. Tu vai passar o resto da vida contando, mas o ponto é que é um número muito, 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 muito grande, mas finito. As estrelas, existem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, na nossa galáxia. 200 bilhões de estrelas. Então é um 2 com 11 zeros. Então ninguém está lá contando 1 estrela, 2, 3, tu vai passar o resto da vida contando, mas você faz uma estimativa de quantas estrelas tem por volume, e daí você extrapola e fala, o número é mais ou menos 200 bilhões. Mas se você pegar e contar todas as estrelas do universo visível, esse número vai ser gigantesco, mas ainda vai ser finito. Esse é um ponto fundamental. E quantos átomos existem na natureza? Mesma coisa, um número gigantesco. Por exemplo, num copo d'água você tem mais ou menos 10 a 23, quer dizer, 1 trilhão de trilhão quase, de moléculas de água, que é o famoso número de Avogadro, aproximadamente, ok? Então é um número muito grande, imagina, 1 trilhão de trilhão, é 1 com 24 zeros, mas não é um número infinito. Então o infinito é uma aproximação para uma coisa que é muito grande, ok? Mas na natureza a gente não encontra isso, ok? É muito importante a gente fazer essa diferenciação. Então, tudo na natureza é finito, o número de grãos de areia na praia, o número de folhas, o número de estrelas nas galáxias, em todas as galáxias do universo visível inteiro. E o universo? Será que o universo é finito? Será que o universo existe, pelo menos, enquanto uma coisa infinita? Né? Porque a gente fala muito nisso em cosmologia. Nós hoje dizemos que o universo é infinito em todas as direções. Então ele tem 3 dimensões, né? Você pode ir em 2 direções planas e uma direção para cima e para baixo, então são 3 direções de movimento. Será que isso significa que o universo é infinito? Como que a gente pode saber? Isso é uma coisa muito interessante. Porque a gente pode saber das coisas em ciência, a gente sabe das coisas medindo elas. E no caso do universo, o que você mede? Você mede a curvatura do espaço. Você olha para a trajetória de raios de luz, você olha para como que as estrelas e as galáxias se expandem umas das outras, e você olha para a radiação de fundo cósmico, os fótons que apareceram
quando os primeiros átomos de hidrogênio surgiram, e disso tudo você consegue inferir a geometria do universo e a velocidade de expansão do universo. E o que a gente diz? A gente diz o seguinte, que as medidas atuais indicam que o universo é plano, ou seja, que ele é infinito em todas as direções. Ou seja, se você continuar, se você pegar um ponto do universo na Terra e ir andando em linha reta, você nunca vai voltar ao ponto de origem. Se o universo fosse uma bola, feito, por exemplo, uma coisa assim, se o universo fosse assim, você podia chegar num ponto, dar a volta olímpica, entendeu? E voltar para o ponto de partida. Mas se o universo for plano, você vai embora e não volta nunca mais. Mas essa é uma medida que tem uma precisão, como toda medida, a medida da sua altura, do seu peso, tudo isso tem precisão. E a precisão atual dessa medida é de 0,5%, menos de 1% de precisão. Ou seja, a gente diz o universo é plano, tem uma curvatura zero, mais ou menos esse 0,5% de precisão. Então, como todas as medidas que a gente faz com os nossos instrumentos são limitadas pela precisão desses instrumentos, mesmo que a indicação seja de que sim, parece que o universo é plano, a gente nunca vai poder ter certeza de que isso é verdade ou não. Por quê? Porque a gente não vai caminhar para sempre até nunca chegar, né, no fim. Né? Ah, o universo é finito, você vai chegar na borda do universo. Tipo os malucos aí que acreditam em terraplanice, vão dizer, a gente chega no fim da Terra. Que fim da Terra, caramba, cara? Como você vai chegar no fim da Terra? Isso não existe. A ideia é mesmo para o universo. Você vai andar, vai chegar na borda do universo? Não, a gente não sabe. O que pode acontecer é que o universo é uma grande esfera. E se o universo for uma grande esfera, imagina que você está num pedacinho dessa esfera, tipo você é uma formiguinha num balão de festa de aniversário, tá bom? Se esse balão for bem grandão e você for uma formiguinha que está passeando na superfície desse balão, em volta de você, esse balão vai parecer plano. Ah, você fala, eu moro num universo plano, olha lá, ele é infinitamente plano. Mas aí você começa a passear, eu vou dar uma passeada, e depois de bilhões de anos, você pode voltar ao ponto de origem e falar, cara, o universo parece plano, mas na verdade é um grande balãozão, né? Pode ser, com esse 0,5% de precisão da nossa medida da geometria cósmica, que o nosso universo aparente ser plano e infinito em todas as direções, mas na verdade não é. A gente simplesmente está medindo isso nesse pedaço do universo em que a gente vive. Então o ponto é o seguinte, moçada, mesmo se o infinito existisse, a gente nunca ia poder ter certeza de que ele existe. Então a gente tem que abraçar a dúvida e falar, sim, o infinito é uma ideia extremamente poderosa em filosofia, em matemática, mas na natureza, na física, ele é usado, mas ele é usado como uma aproximação, porque a gente nunca vai ter certeza alguma de que o infinito pode ser realizado na natureza. Quando se fala a singularidade do Big Bang, o momento em que toda a matéria estava espremida lá num pontinho de pequeno volume em densidade e temperatura infinita. Não. Você não pode falar isso, porque a gente não sabe qual é a física que se aplica nessas condições incrivelmente extremas de temperatura e pressão. Então tudo isso, moçada, é uma aproximação. E a lição fundamental dessa história é de que o infinito é uma ideia, não é um número, é um conceito incrivelmente útil para a gente ordenar, para a gente poder modelar a grandiosidade das coisas ou a pequeninice das coisas. Os números muito pequenininhos ou os números muito grandes, a gente extrapola para o zero, para o infinito, mas, obviamente, a gente está só extrapolando. Então a conclusão é que o infinito, ele não existe enquanto coisa, mas ele existe enquanto ideia, feito o amor. Você não pode quantificar o amor e, portanto, você pode falar que o nosso amor por você, o meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela natureza, é um amor infinitamente grande. Porque, mesmo que o coração
meu coração seja pequeno, o que cabe dentro dele, abstratamente, pode ser infinito. Ok, pessoal? Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever e a gente se vê daqui a pouco. Até mais. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para receber novos vídeos. Deixe o seu like e compartilhe com amigos e, se quiser, assista mais dos meus vídeos.